programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição. A luta da educação não vai parar até que o governo pague o que deve ao segmento. O nosso foco, o nosso objetivo, o nosso norte é realmente conquistarmos o piso salarial nacional. Em Betim, a educação também está sucateada. Nada modificou. A Lei 11.708 continua sendo descumprida, o plano decenal é desrespeitado, os acordos são descumpridos. Luto pelo piso salarial. A luta pelo pagamento do piso em Minas continua. A proposta de emenda à Constituição do Estado 49 de 2018, a PEC do piso, depois de uma tramitação difícil pela Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recebeu a aprovação por unanimidade nessa comissão no último dia 3 de maio. A PEC, que tem a assinatura de 73 dos 77 deputados, será apreciada agora por uma comissão especial. E os profissionais da educação garantem que vão continuar mobilizados, acompanhando para e passo a tramitação dessa matéria na LMG. Essa PEC ela é muito importante para todos os educadores e nós queremos que os deputados, como é um ano eleitoral, que eles façam bonitos nas suas regiões, porque nós estaremos divulgando quem é contra o trabalhador e nós esperamos que eles aprovem por unanimidade essa PEC, que tanto vem valorizar os trabalhadores em educação. E essa PEC vem como uma reparação para que nós não tenhamos que todo janeiro passar o pires para que a Assembleia aprove novamente um reajuste. E nós queremos que os deputados, assim como a comissão, tenha realmente essa sensibilidade e que aprove o mais rápido possível. O piso realmente é aquilo que nos identifica, que nos qualifica como profissional da educação. Então, mais uma vez, estamos aqui nós do Sindiúti, lutando para a implementação do piso salarial nacional, que é uma grande conquista que nós obtivemos no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Que nós não tenhamos todo ano vir aqui contar com o bom humor do governo de plantão, contar com o bom humor da Assembleia, que nós tenhamos isso já na lei estadual, o piso salarial. No último dia 18 de abril, os trabalhadores e as trabalhadoras em educação de Minas Gerais, durante a Assembleia Estadual, suspenderam temporariamente a greve, mas permanecem em estado de greve, conforme explica Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti. Mantemos o estado de greve, vamos fazer um processo agora de acompanhamento da votação da PEC aqui na Assembleia, com paralisação nos dias de votação. Continuaremos fazendo as manifestações de cobrança de todos os passivos e retroativos que o governo nos deve. Quem luta, educa! Quem luta, educa! Quem luta, educa! Educação em debate. Acompanhe o calendário de lutas dos profissionais da educação. Educação se constrói com democracia. Com essa temática, o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, realizou no último dia 2 de maio a Conferência Livre dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais, preparatória à CONAP 2018, que será realizada na capital mineira de 24 a 26 de maio. A abertura dos trabalhos contou com a participação da militante do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, Eliane Martins, que fez uma abordagem sobre conjuntura e educação em tempos de golpe e disse que não é possível resistir a esse processo de modo isolado. O debate, o raciocínio que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, ele vem sendo construído no ambiente da Frente Brasil Popular, que nós construímos basicamente desde 2015-16, desde o golpe vivenciado pela presidenta Dilma, onde nós então, diante de uma situação tão pesada, tão difícil, nos demos conta que nós não poderíamos resistir a esta ofensiva do capital, do capitalismo, dos patrões sobre a classe trabalhadora de modo isolado. Nós não podemos, não temos como, não temos forças para resistirmos sozinhos, como categorias, como partidos, como movimento isolado.
E é disso, então, desse momento que nós, então, nos juntamos enquanto esquerda, nesta que é a Frente Brasil Popular. Nós Brasil, nós América Latina, vivendo os efeitos de uma grande crise, que é uma crise do sistema capitalista, que nós mais ou menos imaginamos que ela é de 2008, há intelectuais que dizem que ela é dos anos 70. Ela inicia nos anos 70 na Europa, ela vai chegar no Brasil na sua fase mais desenvolvida nos anos 90 e vai ganhar o nome de primeira onda neoliberal. A primeira onda neoliberal que a gente conheceu com Fernando Henrique Cardoso, que iniciou todo um processo de privatizações, desmontes, perdas de direitos, toda uma flexibilização no mundo do trabalho, todo um processo de reestruturação da produção com novas tecnologias e, junto com isso, uma revolução tecnológica. Todo esse pacote, então, que inicia nos anos 90, é freado nos anos 2000 com governos Lula-Dilma. Sobre o sistema capitalista, ela destacou que este coloca a vida humana na chave do mercado. Essa crise, então, que é uma crise de reprodução das taxas de lucro, é um sistema que só existe se ele se repete lucrativamente. E o que ele foi fazendo, então, nos últimos anos? Ele foi colocando todo o sistema da vida humana, econômica, social, ambiental, dentro da chave do mercado, do dinheiro. Você quer discutir feminismo? Ótimo! A gente tem o mercado, pode transformar essa bandeira numa mercadoria. Você quer liberdade sexual? Ótimo! O capitalismo transforma as bandeiras de liberdades sexuais individuais em mercadoria. Então, uma capacidade fantástica de se apropriar das pautas progressistas, populares da classe trabalhadora e transformando elas em mercadoria. Natureza é mercadoria. Água é mercadoria. Educação é lucro, se for privatizado. E por que a crise insiste em persistir? Há alguma coisa neste processo que vale a pena? Essa crise precisa resolver o seu problema. E é uma crise também, além de econômica, social, política, é uma crise também do sistema de dominação. Tem alguma coisa que descambou nessa história toda e que é também é a parte boa da história. Qual é a parte boa da história? Tem uma crise de obediência. Nós, mulheres, estamos a fim de obedecer os homens naquele método tradicional machista conservador? Não. Os negros e as negras estão baixando a cabeça para os brancos? A juventude está baixando a cabeça para o autoritarismo, às vezes desmedido, do pai, da mãe e às vezes da professora. Não. Tem uma crise também no sentido de dominação, modelo de dominação. Isso requer novas tecnologias de organizar a alienação, o controle social, a dominação, que vai exigir então ferramentas mais modernas, as quais nós muitas vezes não estamos acompanhando. Outra pergunta que não quer se calar: será que o Brasil alimenta mesmo o capitalismo? O Brasil, gente, é o paraíso para o capitalismo. Nós somos uma espécie de programa avançado da solução de recuperação das taxas de lucro neoliberal. Por quê? Porque aqui nós temos 4 fontes fantásticas de riqueza. Primeiro, nós temos natureza abundante. Lembremos do pré-sal. Para que era mesmo o pré-sal? Alguns trilhões, e nós nem sabemos calcular, gente, o que é trilhão. Porque a gente está brigando por piso. Piso é na ordem dos 1.000, 2.000, 3.000, milhão, bilhão e trilhão. A gente não consegue imaginar. A gente só sabe que é muito dinheiro.
E isso era para investir na educação do nosso povo e na saúde do nosso povo. Sem contar água, minérios. Minas Gerais é uma expressão disso, né? Com a Samarco e tudo isso que expressa o que é o saque dessa riqueza. Segunda grande riqueza, nós temos um mercado consumidor fantástico. Aqui ainda dá para extrair muita riqueza e um mecanismo muito sofisticado de traduzir nós, como povo, como massas, nossas necessidades, que são várias, atendidas pelo mercado consumidor. E nós temos que fazer a crítica, inclusive, que nós fomos incluídos nas políticas sociais, nas políticas públicas, como usuários, como consumidores, não como cidadãos e cidadãs. Outro elemento importante que é o Brasil, o programa de solução de recuperação da crise do capitalismo, as nossas reservas públicas de recursos. Olha o filé mignon que é a educação como dinheiro, como recurso, porém ainda pública. Já tem todo um mapeamento das empresas, 2, 3 grandes empresas, 2 grandes holdings que já estudaram e mapearam da educação infantil, da creche, da pré-escola ao mercado universitário. E os lucros que é possível obter em cada um desses setores. Sem contar a saúde, e aí está aí os desenhos, né, de privatização, desmanche, enfim, do SUS, a Previdência Social e por aí vai. E por fim, não por fim, mas enfim, um quarto elemento de riqueza fantástico que nós temos também é a possibilidade de apertar ainda mais a exploração da classe trabalhadora brasileira. Nós aqui ainda tínhamos alguns direitos e algumas proteções que podem ser retiradas definitivamente e, portanto, com isso, baratear o custo da força de trabalho. Então, gente, quando nós estamos falando da crise, nós estamos falando desses elementos de um sistema que enxerga no Brasil um potencial importante para resolver uma parte da sua reprodução de taxas de lucro. Porém, havia uma pedra no meio do caminho. Na próxima edição, Eliane Martins vai contextualizar o Brasil na época do governo Lula. E ela vai dizer por que o Brasil vestiu a bandeira da esperança e do neodesenvolvimentismo neste período. Escola sem partido é o fim. Projeto que se diz sem partido quer uma escola só para eles. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais dizem não ao projeto da escola sem partido, a Lei da Mordaça. A matéria está em tramitação em comissão especial na Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável. A escola sem partido é um projeto muito sacana com a escola pública que impede a liberdade do professor ensinar. Se o professor não tem liberdade para ensinar, qual a possibilidade de uma discussão que eleve o senso crítico dos filhos da classe trabalhadora? Nós enxergamos que isso será uma tragédia para a escola pública, uma tragédia para a escola livre, uma tragédia para o pensamento livre, porque a escola ela tem um único fundamento: tirar as pessoas do estado do não saber, da ignorância. E para isso você precisa de liberdade, para isso você precisa de pesquisa, para isso você precisa de expor opiniões, para isso você precisa de conhecer os vários pontos de vista. Então, o que acontece com a discussão da escola sem partido é amordaçar não só a nossa voz, amordaçar o nosso pensamento. E também do aluno, né? Se ele não tem direito de aprender e de discutir, ele também está amordaçado. Fundamentalmente do aluno, porque se você impede o professor de levar as várias visões de mundo para a sala de aula, como que esse aluno vai ter acesso a essas visões de mundo? Através da mídia burguesa, que nós chamamos, que esconde da classe trabalhadora vários conhecimentos, várias ideologias políticas. Claro que não vai acontecer da lógica do capitalismo, que as instituições capitalistas não vão permitir um pensamento crítico, um pensamento livre. Então, nós, enquanto sindicato, Sindiúti, nós rejeitamos a escola sem partido, que é essa proposta aí da direita golpista, que na verdade é um crime contra a classe trabalhadora.
choque de realidade. Betim vive também tempos de descaso para com a educação. A educação pública municipal de Betim vive tempos difíceis e, de acordo com o diretor estadual e coordenador da subsede, Luiz Fernando Souza Oliveira, a negociação com a prefeitura local não avança. Nada modificou. Piso, a legislação do piso, né? A lei 11.708 continua sendo descumprida, o plano decenal é desrespeitado, os acordos são descumpridos, a carta compromisso que o Vitório Medioli assinou conosco em setembro de 2016 está engavetada, esquecida, e a gente está em campanha, né? Cobrando que os trabalhadores daquela cidade sejam valorizados. Mas muito difícil dialogar com a administração municipal, a gente precisa cobrar muito, pressionar para que eles abram mesas de negociação. Abriram mesas de negociação agora a partir das nossas pressões, da paralisação que nós fizemos na educação. Agora, o segundo passo é fazer com que essas mesas apresentem respostas concretas para a pauta, para os compromissos e acordos assinados. Aí que está a dificuldade. Então, não há diferença desse governo para o que o governo passado fazia, né? Então, assinam acordos, tentam descumprir, fazer de tudo para descumprir. Eu acredito que é falta de entender que a educação é prioridade, de que o servidor público municipal valorizado representa serviços públicos de qualidade e bom atendimento para a população. Programa de rádio do Sindiúti-MG pauta as principais lutas dos educadores e educadoras e da classe trabalhadora. O programa de rádio produzido pelo Sindiúti, com a participação da CUT Minas e do jornal Brasil de Fato, debateu sobre os impactos da privatização do setor elétrico brasileiro. Você sabia que a privatização proposta pelo governo Michel Temer pode significar um aumento da sua conta de luz em até 6 vezes? Pois é, Jairo Nogueira, secretário-geral da CUT Minas, explicou que isso de fato pode ocorrer e também disse quem é a Eletrobras e o que ela significa para o Brasil. A Eletrobras são várias empresas geradoras, inclusive Furnas, que está dentro de Minas Gerais, está ali no sul de Minas, né? A Eletrobras hoje é a maior holding, é o maior conjunto de empresas de energia elétrica da América Latina. Então, é muito importante para a gente. É a 16ª maior empresa de geração de energia do mundo. Só que no Brasil ela tem mais de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. São 4 milhões de consumidores que dependem dessa energia produzida pela Eletrobras. A Eletrobras hoje vale em ativos 170 bilhões de reais. O governo Temer está falando em vender por 20. Então a Eletrobras é um sistema que, se for privatizado, e nós temos hoje poucas empresas públicas no Brasil de energia, se a Eletrobras for privatizada, praticamente todo o setor elétrico brasileiro será privatizado. Então o que eles estão tentando privatizar no sistema Eletrobras é todo o sistema, é toda a cadeia. Então quem comprar, vai comprar onde gera energia, e vai comprar onde transmite energia, e vai comprar a distribuidora de energia. Então a gente ficaria na mão do setor privado nesse sentido. A privatização do setor elétrico vai atingir direto o seu bolso consumidor. E o golpe veio também para fazer com que o povo pague a conta das empresas de grande capital, afirma Jairo Nogueira, da CUT Minas. A gente sofreu um golpe também em 95 por questão da privatização. Então de 97 até 2003, a energia elétrica no Brasil subiu 250%, enquanto a inflação subiu 50%. Então só para quem está nos escutando entender. Quando teve o processo de privatização no Brasil, que a energia estava junto, quando foi privatizado parte, nós subimos aí 5 vezes mais o valor da energia do que a inflação. Aí esse aumento continuou acontecendo no Brasil, né, acima da inflação, só que num patamar menor a partir de 2003. O único recuo que nós tivemos do valor da energia que chegou próximo da inflação foi em 2012, quando no governo Dilma teve o processo, né, da renovação das usinas para poder baratear o preço da energia. Em qual sentido? Essas usinas já estão pagas, o povo não precisa pagar por elas de novo, vai pagar pelo que o Jefferson falou aqui, pela questão só da manutenção das usinas. Nesse período, o PSDB, aí liderado por Aécio Neves, não aderiu, né, Jefferson, ao programa. Então, o estado de Minas, São Paulo e Paraná não aderiram. Então, o programa acabou não funcionando por conta disso, e depois a tarifa de energia estourou de novo no Brasil. Então, hoje, né, de 95 para cá, nós tivemos uma variação na inflação de 340%, que a inflação variou desde 95 para cá, e da energia 751, mais que o dobro, né?
Então a energia elétrica já está muito cara no Brasil e se houver um processo de privatização hoje, a energia vai estourar de novo no Brasil. Ele acredita que o povo está cada vez mais atento, mas é preciso muita luta para impedir a privatização do setor elétrico brasileiro. A gente vai conseguir reverter isso, mas vai ter que ser com muita ajuda do povo. Eu acho que o povo já entendeu o que nós estávamos começando a viver de mudança durante o período de 2002 para cá, governo Lula e Dilma. Ou seja, a gente percebe um discurso falso, né, de investimentos. É um discurso falso de investimento. Não há, porque olha só, eles falaram que a reforma trabalhista ia gerar emprego no Brasil. Nós continuamos com os mesmos 14 milhões de desempregados no Brasil. Ela não gerou nenhum emprego, ela substituiu. E que quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Ela foi demitida e foi recontratada sem direitos com salário menor. Como tem muitos empregados, a pessoa acaba aceitando isso. Então é um mercado muito cruel com nós todos os trabalhadores. Mas o que a gente tem percebido, a gente tem feito o Congresso do Povo, onde a gente tem percorrido vários locais de Minas Gerais, indo nos bairros conversar, e as pessoas querem conversar sobre isso, né? Saída para isso tudo tem. Também esteve debatendo sobre a privatização do setor elétrico brasileiro Jefferson Silva, coordenador-geral do Sindeletro, e ele disse que essa luta vem de há muito tempo. Desde 1995 a gente vive, né, com o drama da privatização. Já foi feita a desverticalização do setor elétrico. E em Minas Gerais, especificamente a CEMIG, nós já passamos por 2 tentativas de privatização, né? Os sócios estratégicos lá em 97, o Sindeletro fez uma grande luta junto com a categoria naquele momento e conseguimos reverter através de uma PEC, né, PEC 51 na Assembleia Legislativa de Minas, garantindo que qualquer privatização do setor elétrico, gás e saneamento era necessário de 3/5 de votação da Assembleia e ainda um referendo popular, né? Em 2014, a PEC 68, mais uma nova tentativa de abertura, né, de privatização da CEMIG e da Gasmig, a empresa de gás. Nós também conseguimos combater e foi arquivado lá a PEC 68. Né? Novamente, os riscos de privatização. Na CEMIG nós vivemos nesse último período um ataque muito forte em relação à privatização e acabamos perdendo 4 importantes usinas da CEMIG, né? Usinas essas que representam 50% de todo o parque gerador da empresa. Quando se privatiza, passa o poder controlador das águas também para o privado, né? E aí é ele que vai fazer a gestão desse processo. Então pode proibir as atividades econômicas ou então até cobrar pelas atividades econômicas. Então é um prejuízo generalizado e nós não podemos permitir que isso aconteça. E quando se fala de energia elétrica, também se fala em água, outro bem público brasileiro que está ameaçado de ir embora pelo ralo da privatização de Temer. A água, ela se torna então um novo recurso natural energético de interesse do capital internacional. Né? O petróleo, né, como enriquecer os países onde tem, né, a grande mananciais de petróleo, agora a água ela vai se tornar aí essa nova estratégia do capital para poder aumentar a acumulação de capital. Entenda por que a água é tão importante no processo de geração de energia e por que o Brasil corre o risco de entregar também as suas águas e o seu subsolo. No período de escassez do Brasil da água, nesse período de seca, né, o que houve? O marco regulatório ele tem um programa que chama PLD, Programa da Liquidificação das Diferenças. Qual que é a prerrogativa desse programa? É um programa de computador. Ele mede o nível das águas de todas as represas do Brasil e vai identificar se a quantidade de águas gera energia para a demanda futura, para a semana que vem. Se não tiver água suficiente, o PLD ele começa a acionar as térmicas. E térmica, ela tem um custo de produção maior, como eu disse. A usina hidrelétrica, né, as represas nos rios, o custo da água ele é quase gratuito. Tem alguns impostos, tem alguns tributos ali, mas é de graça, não tem um custo próximo. A usina termoelétrica de Garapé, aqui perto de Belo Horizonte, para gerar energia, na sua capacidade máxima, ela precisa de 60 carretas de óleo diesel por dia. Então, um custo muito alto da produção que aumenta a tarifa. Então, quando o PLD vê que não tem água suficiente para gerar energia hidrelétrica, ele já aciona as térmicas. Do ponto de vista estratégico, garantir energia está correto. Mas qual é o problema? O problema é que o PLD ele não mede a quantidade de energia gerada por água e cobra a tarifa da água. E mede a
a quantidade de energia demandada de termoelétrica e também estabelece a tarifa da termoelétrica. O PLD, ele pega a tarifa maior e aplica. Então, no período da seca, a usina de Jaguara, que foi privatizada também, cobrou R$800. Uma usina hidrelétrica, né, ganhando R$800 de tarifa. Então, é uma estratégia do capital. E ficar na mão do privado é você dar poder, né, ao mercado internacional de ter o controle sobre as comportas, que são aquelas portas mesmo que abrem, né, para poder passar água. Então você diminui o nível da represa e depois você pode receber sobre a perspectiva da tarifa das termoelétricas, né? O governo alega que é preciso privatizar e apresenta razões que, segundo Jefferson Silva, são impossíveis de se sustentarem pelo discurso. Eles estão vendendo empresas estatais que dão lucro e estão falando que as empresas estão investindo no Brasil. Eles estão falando que estão precisando vender a Eletrobras e vender várias outras coisas, várias empresas, aeroportos e portos, porque precisa de dinheiro para pagar a dívida pública com os bancos e porque essas empresas são deficitárias. Primeiro, é verdade que a Eletrobras não dá lucro no Brasil e segundo, esse dinheiro vai servir mesmo para pagar uma dívida pública com os bancos? Se não tivesse lucro, o que o mercado internacional estaria vindo aqui comprar, né? Não tem lógica. São os mais interessados em maximização de lucro, né? Então é uma grande mentira dizer isso, né? E a mentira está toda sobre esse processo que nós estamos dizendo sobre o custo da produção da energia elétrica. É muito barato a produção de energia elétrica, né? E esse baixo custo de produção é que aumenta a capacidade de maximização dos lucros, né? A ANEEL é a agência reguladora do setor elétrico, a Anatel do setor telefônico, né? Mas elas realmente defendem o consumidor? A Agência Nacional Reguladora do Sistema Elétrico está sob controle do mercado internacional, sob controle dos bancos, das empresas que têm interesse em atuar no setor privado. Controle total. Quando a gente observa a ata da APMEC, que é a Associação de Pesquisadores e Investidores do Mercado Financeiro, que ditam regras sobre custo operacional, sobre maximização de lucro, o marco regulatório ele veio atender a essa demanda, né, desse grupo de investidores e pesquisadores, né, dentro do setor elétrico, né? Então está a serviço, está totalmente controlado, né, e a gente tem tido consequentes prejuízos em torno disso, né? O que eu citei aqui sobre o programa de liquidificação das diferenças é um exemplo claro, né, para poder maximizar lucro, uma estratégia de pagar tarifa da termoelétrica gerando energia hidrelétrica, né, custo muito alto. E isso a agência reguladora não vê. Não, ela vê, ela aprova e é ela que regula, é ela que paga, é ela que reembolsa e remunera através da tarifa, é ela quem faz. Barrar a privatização da Petrobras é um pouco mais do que a gente defender o nosso patrimônio da energia, gente. É barrar o processo de privatização das nossas águas, do nosso solo, do nosso subsolo. Você imagina um país sem soberania, sem identidade, entregue aí aos chineses, aos franceses, aos alemães, sei lá quem, que é o que vai acontecer. Então, por que é tão importante quanto a reforma da Previdência que a gente está indo para as ruas brigar? A privatização da Eletrobras não é simplesmente um jogo de disputa de uma usina, de duas, de três, enfim, é uma disputa maior. Mais do que isso, é privatizar o nosso orçamento familiar, né? Porque eles estão tirando do bolso das famílias para poder transferir para maximizar o lucro aí de quem está investindo nesses setores produtivos. Fique agora com o nosso quadro de humor. Pai, a professora falou que vão privatizar o sistema elétrico brasileiro. Fique tranquilo, filho. Isso não nos atinge. Zé, você deixou de pagar a conta de novo. Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem a gente volta.